Nos últimos dias, o mundo foi surpreendido com os conflitos entre o Hamas e o Israel. Isso acabou reacendendo diversos questionamentos e dúvidas sobre as origens dessa hostilidade e o porquê de todos os enfrentamentos. Hoje, vamos trazer esclarecimentos sobre o tema, abordando 8 perguntas que ajudam a entender mais sobre esse complexo e longínquo confronto entre palestinos e israelenses. Primeira pergunta: como começou o conflito entre Israel e palestinos? Entender o início desse conflito não é uma fácil missão, não. Precisamos voltar ao começo do século XX e à grande onda de antissemitismo crescente naquele período contra os judeus da Europa e da Rússia. Ao mesmo tempo, ganhava espaço e força um movimento conhecido como sionista. Basicamente, é um grupo tido como nacionalista e que buscavam a criação de um Estado judeu no território palestino. A região fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, sendo considerada sagrada para os judeus, muçulmanos e católicos. Mas no período ela era pertencente ao Império Otomano. O local era ocupado por diversos árabes e outras comunidades muçulmanas. Entretanto, começamos a ter ainda naquela época uma forte migração de colonos judeus para o território. Eles enfrentaram resistência dos locais. Logo tivemos a Primeira Guerra Mundial e no final dela, inclusive, o Império Otomano foi derrotado e desintegrado. E por conta disso, a Liga das Nações ordenou que o Reino Unido passasse a cuidar da região. Antes e durante a guerra, os britânicos fizeram diversas promessas aos árabes e também aos judeus que nem chegaram a ser cumpridas. Muito disso por conta de um acordo secreto entre os franceses e o Reino Unido para a divisão dos territórios do Oriente Médio. Obviamente, esse foi um dos principais motivadores para conflitos entre os considerados nacionalistas árabes e os sionistas judeus, especialmente entre grupos paramilitares de ambos. A Segunda Guerra Mundial trouxe um contexto ainda mais destrutivo, principalmente se pensarmos no Holocausto, onde 6 milhões de judeus e outras minorias foram brutalmente massacrados pelos nazistas. Isso acabou contribuindo para uma pressão mundial no estabelecimento de um Estado destinado ao povo judeu. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral acabou apresentando um plano para que a divisão da Palestina finalmente acontecesse. A recomendação era que fosse criado um Estado árabe independente e outro Estado para os judeus, além de um regime especial dedicado para Jerusalém. Israel foi fundado em 14 de maio de 1948, mas já no dia seguinte, o Egito, a Jordânia, Iraque e Síria decidiram invadir o território que acabara de ser criado oficialmente. Aquela era, de fato, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, também conhecida pelo povo judeu como Guerra da Independência ou de Libertação. No período seguinte ao conflito, aquele território que havia sido previamente planejado e delimitado para os árabes foi reduzido pela metade. Para os palestinos, aquele era o início do Nakba, podendo ser traduzida como catástrofe ou destruição. Cerca de 750 mil palestinos fugiram para nações vizinhas ou até mesmo foram expulsos do local. A verdade é que depois dessas batalhas, o clima sempre permaneceu tenso nas fronteiras entre os israelenses e os árabes. E foi assim até a chamada Guerra dos 6 Dias, em 1967. O conflito foi breve, mas extremamente importante para o território. Afinal, foi através dela que Israel conseguiu uma vitória significativa contra uma coalizão de países árabes, ainda capturando diversos territórios importantes. Do Egito, Israel conseguiu capturar a faixa de Gaza e a península do Sinai, a última sendo devolvida mais tarde. Da Jordânia, foi tomada a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém. E da Síria foram conquistadas as colinas de Golã. Podemos dizer que 500 mil de palestinos acabaram se tornando refugiados. Pergunta número 2. Por que Israel foi criado no Oriente Médio? A explicação está na crença e na tradição judaica. Basicamente, aquela terra teria sido prometida por Deus ao primeiro patriarca, Abraão, e aos seus descendentes. O local, na antiguidade, foi invadido por persas, babilônios, assírios, macedônios e romanos. Curiosamente, foi o Império de Roma que deu nome ao território da Palestina. Inclusive, foram eles que, 7 décadas depois de Cristo, decidiram expulsar os judeus dali após o combate com os grupos nacionalistas, que tinham a independência como objetivo principal. A ascensão do Islã no século 7 depois de Cristo, a Palestina acabou sendo ocupada pelos árabes, mas depois sendo conquistada através das cruzadas europeias. Em 1516 foi estabelecida a dominação turca naquele território, durante até a Primeira Guerra Mundial, justamente com a queda do Império Otomano e a chegada dos britânicos no território, como já falamos no tópico anterior.
Na Organização das Nações Unidas em 1947, o comitê que cuidava da divisão daquele território afirmou que existiam argumentos que se embasaram na Bíblia para que se estabelecesse um Estado para o povo judeu. O tal plano de partilha da Palestina, como já falamos, ordenava a criação de um Estado árabe independente, mas nunca foi aceito pelos árabes. Afinal, eles viam aquilo como uma perda significativa nos seus territórios. E antes de continuarmos por aqui, deixe a sua opinião. O que você acha sobre todo esse conflito, hein? Comente lá na seção de comentários. Vamos seguindo. Pergunta número 3. Por que existem dois territórios palestinos? Bom, os dois territórios palestinos são separados por 45 quilômetros, tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza. As fronteiras foram definidas pela linha do Armistício de 1949, já após a criação de Israel e, é claro, da Primeira Guerra Árabe-Israelense. A Cisjordânia fica entre Jerusalém, que é reivindicada como capital pelos israelenses e também pelos palestinos, além de ter o território da Jordânia ao leste. Gaza, entretanto, faz fronteiras com o Egito. O território da Cisjordânia é governado pela Autoridade Palestina, tendo como sua principal facção o grupo Fatah, que não é considerado um grupo islâmico, mas sim uma organização secular. Ainda assim, Israel é responsável por controlar as fronteiras e a segurança do território, que inclusive tem um certo número de confrontos em crescimento nos últimos anos, principalmente pela presença de assentamentos de colonos israelenses que estão em constante avanço para territórios e, em teoria, já retomados pelos palestinos. No caso da faixa de Gaza, falamos de um local que ficou ocupado pelos israelenses de 1967 até o ano de 2005, quando as tropas foram retiradas do local. No ano de 2006, já depois da retirada das tropas israelenses, o Hamas venceu as eleições em Gaza, expulsando as figuras ligadas à autoridade palestina do local. Desde então, temos diversos exemplos de conflitos entre o Hamas e Israel. Pergunta 4. Como é o governo do Hamas em Gaza? O Hamas não reconhece a existência do Estado de Israel e nem os acordos assinados pelos israelenses com outros grupos pertencentes ao território palestino. O grupo radical do Hamas é amplamente treinado e financiado pelo Irã. Eles reivindicam e lutam pelo fim da existência de Israel, defendendo a criação de uma nação que responda às leis fundamentadas e baseadas nos ensinamentos do islamismo. Desde que a organização terrorista assumiu o poder, a faixa de Gaza sofre bloqueios de Israel e do Egito, justificando as sanções como uma forma de proteção das ações extremistas e ações destrutivas do Hamas. O governo israelense ainda controla o espaço aéreo, a costa, o acesso de veículos e pessoas nos arredores de Gaza. Isso é uma forma de proteção e também de tentativa de evitar que armamentos entrem e saiam do local. A vida daqueles que moram ali não é nada fácil não, viu? Os cortes no fornecimento de energia são constantes, mesmo em períodos onde não existem enfrentamentos. As usinas e os geradores que fornecem eletricidade para os moradores dependem de óleo diesel, mas ele acaba sendo restrito por conta dos bloqueios. O acesso à água potável também é restrito. As casas recebem abastecimento da rede de encanamento em apenas um período do dia. Uma das formas encontradas pelo Hamas para ser menos afetado pelo bloqueio foi a construção de túneis. Eles utilizam a estrutura para comercialização de produtos. Israel já alvejou essas construções subterrâneas diversas vezes. Eles alegam que o ambiente é utilizado para que membros armados do Hamas passem sem dificuldades pela fronteira. A ONU divulgou dados preocupantes. Cerca de 1 milhão dos habitantes da faixa de Gaza dependem de ajuda humanitária para se alimentar todos os dias. O local ainda possui uma das maiores densidades populacionais do mundo. São cerca de 6 mil pessoas por quilômetro quadrado nas áreas urbanas. Os dados sobem para 9 mil na cidade de Gaza. Os dados divulgados pela ONU falam ainda que mais de 600 mil pessoas refugiadas vivem em 8 campos superlotados. Pergunta 5. E os acordos de paz entre Israel e palestinos, hein? Bom, no ano de 1993, a Organização para a Libertação da Palestina e Israel assinaram os Acordos de Oslo, onde basicamente o grupo palestino renunciava à violência e também ao terrorismo e reconhecia a lei de Israel para a existência em paz e com segurança. O problema é que a demora para o estabelecimento de um Estado independente para os palestinos, o crescente avanço das colônias israelenses no território da Cisjordânia e o forte cerco de Israel nesses locais acabaram dificultando esse processo de paz. O status de Jerusalém também é complexo e rende muito debate.
já que para Israel ela é a capital indivisível, mas para os palestinos, o seu lado oriental seria a sua capital histórica. Uma exigência dos palestinos é o retorno dos refugiados. Israel nega essa possibilidade. Ainda temos a questão das fronteiras, hein? Enquanto os palestinos exigem que o futuro Estado esteja nos conformes do período anterior ao início da Guerra dos 6 Dias, Israel, por outro lado, rejeita essa proposta. Pergunta 6. Qual é o status da Palestina? As Nações Unidas reconheceram a Palestina como um Estado observador não membro. O Brasil, inclusive, votou a favor da medida, sendo um dos 70% dos membros que reconhecem a Palestina como Estado. Essa alteração fez com que os palestinos fossem permitidos de participar dos debates lá na Assembleia Geral e que crescessem as possibilidades de adesão da Palestina às agências da ONU e de outros órgãos. Mesmo com essas medidas citadas, a Palestina ainda não possui, de fato, um Estado independente. Pergunta 7. Quem apoia Israel e quem apoia os palestinos? Outra boa pergunta, né? O conflito entre os dois povos é extremamente complexo e conturbado, não só de forma localizada, mas em todo o cenário geopolítico e estratégico global. Israel tem um significativo apoio dos Estados Unidos. A opinião pública dos norte-americanos geralmente é favorável aos israelenses. É quase impossível que algum presidente estadunidense retire o apoio a Israel em um futuro, muito por conta disso. Esse suporte acaba transformando Israel em um dos maiores beneficiários e aliados dos norte-americanos. A maior parte desse apoio vem através do subsídio para a compra de armas e também de outros equipamentos militares. Os palestinos não possuem um apoio aberto declarado ou irrestrito de nenhuma potência. O Egito, por exemplo, deixou de apoiar o Hamas em 2013 e, desde então, a Síria, o Irã e o grupo libanês Hezbollah estão como seus principais apoiadores. A causa palestina, entretanto, tem muitos apoiadores e simpatizantes pelo mundo, mas podemos afirmar que isso não refletiu em avanços para o local. 8ª pergunta. Existe chance de paz entre Israel e palestinos? Olha, é bem difícil afirmar quais as chances do final desse conflito, viu? Muitos especialistas acreditam que isso só poderia acontecer se Israel apoiasse um Estado soberano para os palestinos e que isso abarcasse o grupo Hamas, além do fim do bloqueio contra a faixa de Gaza e também retirasse as restrições de movimentos envolvendo a Cisjordânia e na parte oriental de Jerusalém. Os palestinos exigem ainda que as fronteiras sejam as mesmas do período anterior à Guerra dos 6 Dias. Os seus grupos teriam que abrir mão da violência e começar a reconhecer o Estado de Israel. A partir daí, teríamos o início das negociações para então definir as fronteiras, o que aconteceria com as colônias israelenses e, é claro, o retorno dos refugiados palestinos. Nos campos de batalhas, as coisas estão beirando o incontrolável. Temos ainda uma espécie de guerra silenciosa que está acontecendo no local onde está a Cisjordânia, com a construção e também estabelecimento crescentes de colônias israelenses em toda aquela região. E isso acaba reduzindo cada vez mais os territórios autônomos da Palestina. Um grande imbróglio para toda a confusão é, de fato, Jerusalém. Estamos falando de um local sagrado para todos eles, a capital para os dois povos. Sem uma solução envolvendo esse território, dificilmente teremos um acordo de paz próximo. As guerras e combates recentes com alto número de mortos e feridos tornam essas possibilidades de pacificação ainda mais remotas. Infelizmente, o mais provável é que as disputas armadas continuem. Consequências da Segunda Guerra Mundial. Um dos principais motivos pela grande quantidade de judeus que migraram para o território da Palestina, sem dúvidas, foi a Segunda Guerra Mundial. A perseguição do regime nazista alemão fez com que os milhares de judeus e seus descendentes que viviam em terras europeias decidissem que o melhor para a manutenção do seu povo era, de fato, voltar para aquele território prometido biblicamente por Deus. Como falamos anteriormente, o pós-Holocausto foi um dos grandes motivadores para a criação do Estado de Israel, um local seguro para aquele povo que tanto havia sido perseguido pelo regime sanguinário de Hitler. Mas sabemos que o local estabelecido não é tão seguro assim. E por que o Hamas decidiu atacar Israel agora, hein? Um ataque de tão grande magnitude quanto o que estamos vendo sendo feito pelo Hamas, com certeza não foi planejado do dia para a noite, não. Os especialistas no tema acreditam que a ideia de iniciar um novo conflito já vinha sendo discutida internamente há algum tempo pelos membros do grupo. É difícil sabermos exatamente o porquê do ataque ter acontecido justamente agora.
Sendo proposital ou não, as ondas de ataques do Hamas acontecem justamente no momento em que se celebra 50 anos do fim da Guerra de Yom Kippur, um conflito que durou do dia 6 de outubro até 26 de outubro de 1973. O conflito de 1973 foi feito por uma coalizão de países árabes, no caso Egito, Síria e Iraque, pegando Israel totalmente de surpresa. Ainda assim, o balanço do velho conflito foi positivo para Israel. Agora a gente fala sobre os contra-ataques de Israel. Como já era esperado, após as incursões e ataques do Hamas em território israelense, as contra-invertidas eram questão de tempo. O fornecimento de energia, de água e também de alimentos para a faixa de Gaza já foi interrompido. Diversos prédios têm sido alvos de bombardeios em ambos os lados. No dia 11 de outubro de 2023, já haviam sido contabilizadas mais de 2.000 mortes, contando israelenses e palestinos aqui. As perdas de vidas civis também são constantes nesse embate. Líbano e Síria também são alvos. O Líbano está localizado ao norte de Israel, é lá onde está abrigado um outro forte grupo fundamentalista islâmico xiita, o Hezbollah. Esse grupo tem feito movimentações intensas ao norte de Israel. Existem grandes chances de que o grupo entre efetivamente no combate. Tudo ainda é visto com muita cautela, ainda que já tenham ocorrido alguns enfrentamentos com israelenses na região. A Síria está ao leste do Líbano, também próxima do território israelense e palestino e com muitos interesses políticos nessa região. Os aeroportos de Damasco e Alepo, dentro do território sírio, também sofreram ataques no dia 12 de outubro deste ano por parte de Israel. Enfim, cada vez mais países têm ficado de olho nessa grave situação, observando todas as possibilidades de conflito e seus desdobramentos. Será que os conflitos tendem a escalonar? Afinal, olhando atentamente a tudo o que vem acontecendo na região, existem chances desse conflito escalar a nível global, será? Bom, é impossível prever isso ou afirmar o que pode ou não acontecer, mas pelo menos momentaneamente, os embates parecem ser localizados em regiões do Oriente Médio. As chances desse conflito se tornar mundial são bem reduzidas, isso segundo os próprios especialistas. Agora, obviamente, uma guerra nunca é positiva. Milhares de vidas inocentes são ceifadas. As pessoas perdem casas, familiares e tudo aquilo que lutaram para construir. Tudo o que podemos fazer é torcer para que os combates cessem e a situação seja resolvida o mais rápido possível. Esse é, sem dúvidas, um tema extremamente complexo e cheio de desdobramentos. Mas e você? O que você pensa sobre o conflito entre israelenses e palestinos? Acha que a disputa vai ser resolvida logo? Bom, tudo o que podemos fazer é torcer para que a paz seja estabelecida o mais rápido possível. Aproveite e não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu gostei no vídeo e, claro, confira se você está com o sininho das notificações ativadas, hein? Fique à vontade para sugerir temas para os próximos vídeos aí nos comentários. Ficaremos muito gratos. Mais uma vez, muito obrigado por você ficar até o final do vídeo e até a próxima!